Queridos ouvintes, estamos aqui hoje para o nosso programa especial, o Evangelho no Lar na sua campanha mundial, o Evangelho para todos, com novos convidados, e é muito bom, não é? Sempre receber pessoas que possam, compartilhar conosco este momento fraterno, que traga novas ideias, né? Como é bom aprender um com o outro. Hoje nós vamos realmente realizar o Evangelho na prática. Os nossos convidados de hoje, a Solange Valdir, de São Vicente, e o Roberto. O Roberto é um novo convidado que mora em Cuiabá. Olha só que maravilha, né? Mais um outro estado presente neste trabalho do Evangelho no Lar. Olá, Josi. Olá, Pascoal. É muito bom estar aqui. Essa oportunidade da gente conversar e fazer um evangelho culto cristão no lar, né? Especialmente nesses tempos, né, de recolhimento no lar, ele ganha um significado especial, né? Porque é o momento em que as pessoas estão olhando para si mesmas, né? Então, é um momento oportuno para a conexão com o divino, para a gente poder se fazer essa mensagem maravilhosa do Cristo. É um prazer nós estarmos aqui nessa reunião em família, fazendo o Evangelho no Lar, e que nós possamos aí, perante os nossos amigos, levar essa mensagem de esperança, de fraternidade tão necessária nos dias de hoje, né? Sempre foi importante o Evangelho, mas nas condições que nós vivemos, como diz Divaldo, nesse mundo de transição planetária, cada vez mais é essencial que nós possamos nos encontrar em nossos lares, né? Olá, meus queridos amigos, os ouvintes. É muito gratificante estarmos mais uma vez aqui reunidos para trocar essas ideias, sempre em torno do Evangelho do Cristo, que é a mensagem de paz, de harmonia a todos os lares. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, estarmos juntos, além da distância física, mas estarmos juntos, né, com este objetivo maior que nos orienta na vida, nos guia, nos fortalece. A oportunidade de conhecer novas pessoas que compartilham os mesmos ideais, os mesmos anseios, os mesmos desejos. Isso é muito bom. Nosso programa hoje, como nós já comentamos no início, como realizar o Evangelho no Lar. É uma forma de reunir as pessoas, de confraternizar, de trazer uma boa notícia, uma boa mensagem, boas palavras que nos ajudam a fortalecer espiritualmente. Que nós possamos hoje, nesta reunião fraterna, contribuir para o nosso crescimento, nosso aprendizado e com vocês, queridos ouvintes, em vossas casas. O Evangelho, ele traz fontes de preceitos morais, um código de conduta, sempre baseado nos ensinamentos e exemplos de Jesus. O Evangelho no lar, ele é realmente uma luz no lar. É aquele momento em que a família possa se reunir para uma pequena leitura e interpretação de cada um, o sentimento de cada um em torno daquela lição que o Mestre nos deixou, e vem assim fazer com que todos nos unamos em oração, em sentimento, em pensamento, harmonizando assim o nosso lar, harmonizando desde que nos comprometamos em aplicar aquela lição lida, né? Aquilo que nós conversamos. E às vezes fala-se assim, muitas vezes eu escutei, mas eu não tenho, as pessoas que moram comigo, os meus filhos ou marido, eles não querem participar comigo. Não importa. O importante é iniciar. Né? O importante é iniciar. Depois que iniciou, que se tornou algo como respirar em nossa vida, como nos alimentar,
né? É um alimento espiritual. Com certeza, aos poucos, com o nosso exemplo, os nossos familiares vão se chegando e vão tendo vontade de participar e fazer esse momento de comunhão. Isso sem contar, essa é a parte visível da coisa palpável para nós encarnados. Isso sem contar a parte espiritual, o que acontece no momento do Evangelho no lar, como relatam alguns amigos em algumas obras, o que acontece no plano espiritual, na proteção, no amparo que a família, a partir daquele momento que ela inicia, a família começa a ter. Um encontro de amigos, verdadeiros amigos, a nos amparar, a nos fortalecer, e a persistência vai mostrando o resultado desse ato, desse procedimento em nossas vidas. Roberto, as suas considerações para este encontro fraterno, seja bem-vindo. Obrigado, Josi, obrigado, Pascoal, aos amigos, né? O Evangelho no lar é uma coisa realmente incrível. Quando você começa a fazer o Evangelho no lar, realmente muda o lar, muda a casa, muda a energia das pessoas, né? Há uma melhora em tudo, né? A gente consegue sentir isso ao longo dos dias, né? Como a Solange disse, a persistência é muito importante, né? Da gente sempre continuar nessa trajetória, né? Essa busca pelo autoconhecimento, pela ação, principalmente, né? Que é o que marca o Evangelho. Importante a nossa reunião em família, nós criarmos o hábito. Existem alguns estudiosos que dizem o hábito faz o monge. O Divaldo Pereira Franco falou em uma das suas palestras que nós temos a nossa vida desenvolvida por hábitos. Criando hábitos bons, isso vai inserindo dentro da nossa personalidade. Então, se você arrumar um horário na semana que você faça o Evangelho no lar e marque com a família, aquela família ela vai criando o hábito. Se no início você fizer sozinho, você começa fazendo sozinho. E você faz aqueles de 20 minutos, a meia hora, aquela meditação, aquela prece, aquela leitura. E aí os familiares vão observando. Se isso muda a sua atitude perante a família, principalmente, que é o exemplo, alguma coisa essa pessoa está fazendo e pelo exemplo ele está mudando. Aí as pessoas começam a se unir àquele ideal. É como uma torneira pingando ali a água, que aquilo devagar vai enchendo uma vasilha, vai enchendo um pote, porque a insistência e o hábito, o exemplo. O nosso companheiro Luiz Cláudio, ele cita alguns exemplos, que ele fala que o evangelho hoje em dia, ele deveria ser feito em doses homeopáticas. Ele fala, você já experimentou você fazer oração ao pensamento positivo de 8 em 8 horas e 6 em 6 horas? Ele comenta assim, você não toma remédio muitas vezes quando é necessário? Por que numa fase que você está doente, ou depressivo, ou ansioso, você não utiliza a mesma prática, a mesma metodologia com o seu corpo? Elevar o seu pensamento, fazer uma prece, periodicamente durante o dia. Se nós não fizermos isso, façamos então pelo menos uma vez por semana. Hoje em dia eu digo que a gente está precisando fazer sempre, de manhã quanto à noite, para a gente levar os nossos pensamentos. Nós sempre vamos comentando isso, que a gente não pode se expor a notícias que não são boas, porque isso baixa o nosso astral. O Evangelho no lar é uma prática disso. Então vamos nos expor a notícias boas, falar de coisas boas. E uma coisa também que me fez lembrar, neste encontro que acontece toda semana, que a família pode realizar, é uma oportunidade de conversar com as crianças que tem em casa, com os jovens, né? De estabelecer um vínculo mais próximo. É um momento de diálogo da leitura, não só o Evangelho, mas também essa conversa fraterna, como foi a semana, de expor um diálogo onde possa oferecer uma história, falar com as crianças, com os jovens, para fortalecer esses laços nesse encontro, no momento de uma reunião que dedica um tempo ao corpo espiritual, né? A este momento espiritual em casa, favorecendo o nosso lar, uma harmonia para resolver as nossas questões do dia a dia. É uma forma de aprendermos a ajudar um ao outro, mais irmãos na família,
Às vezes aquele irmão não sabe o que o outro está passando, está vivendo. E aí, nesse momento, com a abertura do diálogo para conversar, começa a conhecer melhor o outro. E o Roberto, você tem uma família grande aí também, né? Aqui nós somos em 6. Toda semana a gente faz, né? Sempre um dia e horário assinalado. Isso é importante também, manter essa regularidade, né? Estava recordando quando nós iniciamos, né? Quando nós casamos, a primeira coisa que nós fizemos antes de adentrar a casa, que no caso voltou a ser essa onde nós estamos, nós fizemos nosso primeiro evangelho antes de estarmos casados, para depois, na outra semana, iniciarmos. Só que, com a tribulação da vida, entre estudar, e eu peguei mais aulas e dava aula de manhã, tarde, à noite, e depois, final de semana, estava envolvida com atividades na casa espírita, evangelização, outras coisas, relaxamos. De repente, aconteceu algo assim que percebemos, depois de um tempo, que nós não tínhamos o gosto de parar em casa. Tudo era motivo para sairmos. Num momento nós percebemos isso e falamos que está faltando alguma coisa. Por mais que a gente fizesse trabalho lá fora, né, na casa espírita, outras coisas, evangelização infantil, estava faltando algo dentro do lar. Retomamos a prática do evangelho no lar e de lá para cá nunca mais deixamos. E hoje, o nosso lar é o nosso templo. É um lugar que nós temos prazer em estar, conviver, em aprender, estudar, compartilhar as nossas atividades dentro do nosso lar. É um lugar muito importante para nós. Deu essa harmonia que estava faltando lá no início. Em tempo, né? Em tempo conseguimos rapidamente retomar esse equilíbrio. A gente confessa que, como a gente falou, o envolvimento nosso com as atividades, seja no campo profissional ou não, ele acaba tolhendo isso, né? Essa convivência no meio ambiente, no ambiente do lar, e acaba aos poucos prejudicando. E percebemos a importância na prática maior ainda quando nós passamos os 6 anos lá em Rio Negro, no Paraná, que éramos só nós, o nosso lar, o nosso espaço, passamos a conviver mais, porque aqui as atividades não deixavam. Então a gente percebeu mais ainda quão interessante e construtivo é esse procedimento do compromisso estabelecido semanalmente, né? Comprometido conosco mesmo e com os amigos espirituais. Como lembrou o Roberto, a importância do dia, do horário. Passamos por vários dias, né, da semana por causa dos compromissos, mas não deixamos. Hoje é um bom hábito adquirido. Nós vamos realizar a prática do Evangelho para os nossos ouvintes, ter isso como uma evidência. Então, nós vamos passar os 5 passos do Evangelho, que é a prece inicial, a leitura, os nossos comentários, a nossa vibração e depois a nossa prece final. Então, nós vamos dar seguimento para demonstrar na prática como que é esse Evangelho. Isso que às vezes parece, nossa, como eu faço uma coisa muito simples e que todo mundo tem acesso, independente da religião que frequente, independente da filosofia. Nós falamos que na doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. É o tríplice aspecto. Então, na verdade, se você falar na Europa eles não encaram isso como religião. Mas a prática do Evangelho é a mesma. Então, independente do que você denomina como seu conceito, o importante é entender que a união e a vibração na sua casa, a união dos familiares e o entendimento é essencial para que a gente possa conviver. Todo mundo fala assim, eu gostaria de ter paz, mas nós buscamos a paz? Nós fazemos alguma coisa para ir de encontro à paz? Então, o Evangelho é uma oportunidade. Joana de Ângeles diz que quando fazemos o Evangelho no lar, em nossos lares, nós estendemos a bandeira da paz sobre nossos telhados. Então é isso, nós vamos fazer agora na prática o Evangelho. Essa prece inicial, a gente sempre coloca
no nosso evangelho, como uma diretriz que foi também nos ensinado pela doutrina, para que a gente vá preparando o nosso ambiente, os nossos pensamentos. Às vezes tem gente que coloca uma musiquinha. Então é aquele preparo que a gente precisa ter para receber Jesus em nossa casa, né? É um momento espiritual. Então a prece de inicial é esse acolhimento para que a gente vá chegando, né? E se acalmando. Queridos irmãos, buscamos neste momento relaxar, nos colocar totalmente voltados para o nosso ambiente, mentalizando uma luz muito suave adentrando no nosso lar e banhando a todos. É a representação de Jesus, nosso Mestre, adentrando o nosso Evangelho. Agradecemos a todos que se reúnem conosco no outro plano da vida, nosso anjo da guarda, ou mentor, ou protetor, como queiram chamar. Agradecemos aos amigos, espíritos familiares e a toda essa luz, a toda essa paz que, ora, sentimos em nome do nosso Mestre Jesus. E querido Mestre, amigo de todas as horas, nosso meigo Rabi da Galileia, aqui estamos reunidos em seu nome para esse momento singular de aprendizado do seu ensinamento, que possa nos amparar, nos fortalecer para que toda a nossa semana seja abençoada. Muito obrigada a Jesus e ao nosso Pai Criador, que nos dá a vida, que nos dá esta grande oportunidade de evolução. Que assim seja. Nós vamos agora aos comentários. Muitas pessoas, elas adotam iniciar o Evangelho pela introdução e dar continuidade. Pode ser também de forma aleatória, não é? Em nossa reunião do Evangelho segundo o Espiritismo, nós escolhemos a parábola do bom samaritano. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. O maior mandamento, necessidade da caridade segundo Paulo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Instruções. Fora da caridade não há salvação. Então nós vamos ler e depois a gente vai comentar. Cada um vai falar um pouquinho. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, passou do outro lado. Mas um samaritano que viajava, viu este homem, aproximou-se, derramou óleo e vinho em suas feridas e colocou-o sobre o seu cavalo. Conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. Tirou as suas moedas, dando-lhe para que o que ele precisasse, e ainda encomendou, ao hospedeiro que cuidasse, que o que ele precisasse, que pudesse colocar em sua conta, que na outra volta da viagem ele acertaria. Então nós vamos falar sobre a moral desta parábola. O que trouxe para nós essa lição de hoje? Lembrando que essa lição é uma das parábolas de Jesus, está no Novo Testamento, está no Evangelho segundo o Espiritismo, e foi lançada por Jesus quando as pessoas ali que o cercavam perguntaram ao mestre: mestre, quem é meu próximo? Como que eu faço para amar o meu próximo? E aí, na hora que perguntaram, ele cita essa história, que fala com o bem a Josileu da parábola e relembra por que samaritano e o que representava o samaritano naquela época.
é muito interessante, principalmente pelo contexto em que ela foi falada, né? Jesus e seus discípulos voltavam da Samaria, né? Entraram em Jerusalém. Logo na entrada, o doutor da lei o provocou, né? Inicialmente, instando ele a dizer o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, né? Logo em seguida, ele responde com duas perguntas, né? O que está escrito na lei e como você a lê. E aí ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, né? Amar a seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, então, disseste bem, faze-o, então, né? O doutor da lei, não se dando por contente, ele perguntou, mas quem é meu próximo? E aí Jesus responde com essa parábola, né? É muito interessante porque nessa parábola, vamos dizer assim, a pessoa que foi o misericordioso, né, que fez a vontade de Deus, é justamente um samaritano, que naquela época era um povo inimigo dos judeus, né, e vice-versa. Havia um problema aí histórico entre eles. É muito interessante a gente notar que o cerne da parábola diz respeito em ser próximo de todos os seus semelhantes, e não só do seu grupo, daqueles que lhe são afetos, que são caros, do seu grupo, de sua família, ou de quem você tem consideração. Porque na parábola, o samaritano acolhe uma pessoa que ele não sabe quem é, presta todo o socorro para ele. É uma forma de dizer, então, que todos nós devemos olhar ao próximo como irmãos, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante aí nessa parábola, porque de resto ela guarda muita relação com outra máxima de Jesus, né? Amar ao seu inimigo. O samaritano era visto pelos doutores da lei, pelos judeus, como inimigos, né? E ele, nessa parábola, ele é colocado como herói, né? Vamos dizer assim, da história, né? Muito interessante isso. Em todas as palavras do Mestre, nós temos muita lição a tirar para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. E em cada momento de nossa vida, em momentos diferentes, a mesma lição nos desperta uma lição, um ensinamento diferente. Eu penso que é pelo momento que estamos passando, né? A gente vai analisando tanto a tirar dessa parábola, como já foi dito, o amor ao próximo, quem é o próximo, amar incondicionalmente, fazer o bem sem olhar a quem, é a questão de nós realmente nos despojarmos de títulos, né, de aparências e valorizar todos os irmãos. No caso aí o samaritano, que era também não só inimigo, mas desprezado, ele foi alguém que deu valor. Então todos, indistintamente, têm o seu grande valor. Aparentemente, uns podem estar em alguma contravenção, estar fazendo algo que nós colocamos como sendo fora da lei do homem ou da lei divina, mas a essência está ali. Porque se Deus é o perfeito, Deus é perfeito, é a única perfeição que conhecemos, do perfeito não pode sair o imperfeito. Estamos todos nele. Então somos todos filhos de Deus. Somos todos irmãos, não importa quem. E essa parábola vem me despertar isso, até pelo momento pelo qual estamos passando. De tantos dissabores, de tantas desavenças e de tantos apontamentos. Tinha uma amiga que sempre falava, não aponte o dedo, porque quando se aponte o dedo a alguém, os outros dedos da sua mão estão apontados para si. Então, é uma maneira de olharmos, é fazer o bem sem olhar a quem, sem julgar, sem cobrar, sem esperar nada em troca.
E, além de tudo, um samaritano que deixou os denários para cobrir as despesas, se comprometeu a voltar, né, inteirar o que faltava. Quer dizer, é um compromisso perene de sempre estarmos nos auxiliando. E o interessante é que nós vamos buscar em Cair Bachutel uma outra visão dele, em que ele fala que o samaritano que pegou o azeite para cuidar das feridas era o próprio Cristo, né? Personificava ali o próprio Cristo que amparou a todos. E o azeite seria o combustível, a fé que nos alimenta. Eu achei muito interessante essa passagem, essa interpretação de Cair Bachutel. Fazer o bem ao outro. Eu acho que o ensaio é aquilo que já foi comentado em outras oportunidades, mas sempre cabe justamente por causa da proposta desse programa. O outro mais próximo, e que muitas vezes é o mais difícil, é aquele que está embaixo do mesmo teto. A ação do samaritano se faz, às vezes, muito necessária para que se haja um ensaio, por assim dizer, para o ato mais abrangente no mundo, que é o objetivo maior. O objetivo maior da mensagem de Jesus é o coletivo, o indistintamente visualizado. É como a Solange lembrou, é sempre uma novidade. E cada vez que você tem a oportunidade de ler, reler, estudar, sempre tem uma nova interpretação. Seja do autor de quem você está lendo, seja de você mesmo. Porque a gente muda, né? A gente amadurece, a gente aprende. A vida é uma professora boníssima e sempre vai ter uma visão nova. Algo para somar. Podemos não colocar em prática plenamente. O conhecimento nós vamos adquirindo. Uma hora ele vai ter que ser posto em prática. Outra coisa que vem para os momentos atuais é observar que o papel deste bom samaritano está inserido nas caridades. Outro dia fizemos um programa assim, com as pessoas que estão na linha de frente. Tem aquelas pessoas que estão ali junto com uma ONG, uma escola, uma comunidade, num bairro, fazendo este papel do bom samaritano. Porque ele se envolve no projeto, aí começa a acontecer uma coisa, acontece outra, e aí quem vai resolver? E aí ele começa a exercer. Eu e o Luiz temos acompanhado pessoas que ajudam do lado de fora, que é aquela rede de contato daquele gestor. Então veja como que a caridade, Jesus fez uma caridade caminhando de cidades em cidades e falando às pessoas através das parábolas. Nós conseguimos fazer a caridade com um clique pelo nosso celular, pelo computador, transferir, se for uma coisa monetária, solicitar por telefone que alguém entregue, fazer aquela compra necessária para aquele pedido que foi solicitado, para que a gente possa ajudar. O gestor que está ali no dia a dia, cuidando das diversidades que acontecem, das necessidades que vêm. Porque a necessidade vai modificando, não é? Vem uma criança com uma necessidade, outra com outra necessidade, as famílias são maiores. E aí, dentro deste projeto, esse bom samaritano, também precisa acolher e aplicar o evangelho, né? O evangelho não é só dentro da casa, mas sim o sentido de família. O evangelho no lar pode ser realizado onde tiver pessoas e um momento propício para realizar o evangelho. É uma forma de acolher as pessoas. Às vezes as crianças vão chegando, a gente viu em projeto de escola, não é, Luiz? Em que as crianças vão chegando, põe aquela musiquinha e aquela pessoa, aquele professor, né, que está no papel aí desse bom samaritano, que se prontificou em ajudar, é a verdade que é para toda a sociedade. Não tem diferença social, e sim a igualdade do ser humano na sua evolução. Então o Evangelho cuida para que todos nós possamos evoluir
aprender, praticar, exercer o Evangelho. É o socorro espiritual. As coisas demoram muito para nós compreendermos que não existe diferenciação, né? E a gente vai aprendendo isso muitas vezes pela dor. Dia 13 de maio, libertação dos escravos. Aonde tanto nós erramos na humanidade que nós entendíamos que os irmãos poderiam ser escravos dos outros. A nossa história determina isso. Que todos somos irmãos e muitas vezes o irmão está precisando de um abraço, de uma palavra amiga. As pessoas só se ligam pelas redes virtuais e esquecem de falar. Lembremos que o nosso próximo não sempre está esperando um bem material. Ele está esperando uma conversa, um desabafo. O ouvir é extremamente importante nesse programa de hoje. Sobre essa participação que nós temos com o próximo. Seja ele professor, seja ele um juiz de direito, seja ele uma pessoa que está cuidando da mãe em casa. O nosso próximo é aquele que convive conosco e aquele que conta com a gente, de uma forma ou de outra. O preparo da sociedade. Não é a sociedade que nós teremos, mas que crianças estão se preparando para a sociedade. Essas crianças, esses jovens, que herdarão tudo isso. Então, o que nós adultos podemos passar para os nossos familiares para que eles sejam essa continuação? Eu nasci numa família assim, meu pai é assim comigo, então eu não consigo ser diferente. Nós precisamos aprender a quebrar esse vínculo. Vínculo de que eu nasci assim, você assim, não tem como mudar. Eu falo que a simplicidade não está no status, ter uma casa menor, num bairro mais simples. Todos nós podemos viver de uma maneira que a sociedade denota o status social mais pobre, mas eu posso ter uma casa bela, cuidada, um carinho, um afeto, um lar onde eu sinta bem-estar. Como que se consegue isso? Oferecendo a oportunidade na educação. A educação dentro do próprio lar, a educação na escola, esse acolhimento de igual, né? De ser igual, o acolhimento onde ele quer que esteja, na questão da autoestima, para motivar essa criança a realizar o Evangelho. Nós vamos agora para a nossa vibração. Então, depois que a gente faz a prece inicial, para que o ambiente seja preparado, nós lemos o Evangelho, fizemos os comentários. Nós vamos para as vibrações e depois a prece de encerramento. Nós vamos aqui unir os nossos pensamentos, os melhores sentimentos que trazemos em nós, porque somos filhos de Deus. O princípio divino palpita em nós, então nós temos essa potencialidade e nós vamos vibrar. Vibrar é desejar o bem, é desejar a paz e a harmonia. Neste momento, unimos os pensamentos vibrando pela paz universal, para que se estabeleça a paz no coração do homem, para que haja o despertar da humanidade para a necessidade da fraternidade, da empatia, do respeito a diferenças, vibrando para que nos traga oportunidades de aprendizado, de mudanças positivas para um mundo mais justo, mais equilibrado. Vibramos pela implantação do Evangelho no lar, pela disseminação desta proposta divina do Evangelho no lar. Que se espalhe este bem divino pelo nosso planeta, pelos lares, principalmente os lares em desequilíbrio, os lares onde padecem irmãos do pão que alimenta o físico e do pão que alimenta o espírito, alimenta a alma. Vibramos pelos nossos lares, pelos entes queridos que convivemos, que nos dão a oportunidade do aprendizado, do embate produtivo, quando estamos dispostos a aprender, quando estamos dispostos a mudar, a melhorar. Vibramos por nós, para que sejamos sempre fiéis a este ideal que abraçamos, aos objetivos traçados, aos compromissos estabelecidos com Jesus, com os amigos do plano espiritual, e que saibamos sempre buscar na oração
uma mensagem divina do Cristo, a força necessária para a nossa caminhada, a luz para iluminar os nossos passos. Queridos ouvintes, o Evangelho na prática, neste espaço que nós encontramos agora para fortalecer esses vínculos de uma sociedade melhor, na troca do Evangelho, do conhecimento, que nos dá condições que a gente possa cumprir as nossas missões, entender o nosso papel como cidadão, como pessoa, como parte de uma família, e que vocês possam estabelecer, se vocês adotarem o Evangelho, vocês podem colocar um dia, um horário, aí vocês preparam o ambiente, pode colocar uma música ou não, para realizar o Evangelho. Se tiverem crianças, tem livros para as crianças que vocês podem colocar uma linguagem, né, da criança para os jovens. Convide as crianças para lerem para vocês, né, com vocês. Vai abrindo essa liberdade, né, essa espontaneidade de falar um com o outro. Então, nessa reunião, em que compartilham seres, né, compartilham pessoas, para que possam juntos crescer espiritualmente, que possamos evoluir para um mundo melhor. Essa parábola, ela se reveste uma importância muito grande, especialmente nos dias de hoje, da mesma forma que naqueles tempos, lá na Judéia, né? Nós temos enfrentado muitas divisões, muitas lutas internas, pessoas contra pessoas. É uma situação que acaba desaparecendo o sentimento da compaixão, da caridade, que é tão caro, que Jesus exortou, né, de uma certa forma, o doutor da lei a fazê-lo. Que ele fala ao final, vá e faz. E nós ainda estamos aqui tentando entender esse significado. Só que eu acho que agora já não é mais hora de entender, é hora de fazer. Estamos num momento de ação, não mais só de entendimento. Isso tudo compõe esse universo muito bacana do Evangelho, né, do culto cristão no lar, né? É sempre um aprendizado. E eu acho que esse programa ele exorta muito a gente a essas reflexões, a esses pensamentos, de forma que é sempre um acréscimo, né, para todos que participam, que assistem, né? Essas são minhas considerações. Obrigado. Nós agradecemos esta grande oportunidade de aqui estarmos reunidos. Deixar aqui a nossa vontade de que ouvintes, né, que já fazem Evangelho no Lar, possam persistir, possam continuar. E aqueles que irão iniciar, que têm essa vontade, perseverem, façam desse trabalho tão simples com Jesus, esse encontro com Jesus. Da nossa parte, vamos estar vibrando para que os queridos ouvintes possam realmente engajar-se nessa fileira de famílias que praticam esse culto do Evangelho no lar. Muita paz, harmonia e saúde a todos. Como lembrou o Roberto, mais que na hora de nós deixarmos a teoria e começarmos a prática. O Evangelho no lar, para aqueles que ainda não começaram, é uma questão de iniciar. O primeiro passo. Como uma grande jornada, sempre tem o primeiro passo. O Evangelho no lar também é isso. É o primeiro passo e depois a persistência. Já não estamos mais em tempo de ficar ensaiando. O mundo está premente de bons espíritos, de bons corações. E não fugirmos do hábito muito cômodo de procurar o culpado pelos problemas. O problema está em nós. Então, somos nós que precisamos mudar. O Evangelho no lar auxilia muito nisso, imensamente. Quero deixar aqui um grande abraço a todos que participaram, né? Que haja muita paz nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso mundo, né? O mundo precisa muito de paz nesse momento. Que a gente esteja sempre em paz, que essa, com certeza, é a maior contribuição que podemos dar
para nós e para o mundo. Para fazer o Evangelho no Lar, você precisa perseverar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês e criar disso um hábito. Fazer disso um hábito. Lembrando o nosso amigo Ismael Batista da Silva, que já está no plano maior, ele falava em alguma palestra: o mundo pode estar em crise, mas eu não. Então, por mais que tenhamos crise no mundo, persevere na sua paz interior. Quando você perseverar na sua paz interior, insistir nisso, como o Roberto disse, procuremos a paz. Porque assim você vai melhorar quem está do seu lado. Melhora você e quem está do seu lado. Como um avião que está descendo. Se você precisar, primeiro você coloca a máscara em você, depois você auxilia o outro. E procuremos plantar a paz dentro de nós, o equilíbrio. O Evangelho no Lar é uma das ferramentas que nos auxilia nesse equilíbrio, para que nós possamos estar em paz e viver a paz. Maria Cumpre dizia: quando eu melhoro um pouco, o universo melhora comigo. Um abraço a todos os ouvintes. Hoje o nosso programa teve este encontro maravilhoso de realizarmos o Evangelho com vocês, construir em nosso lar, nossos encontros, uma família mais unida, mais fraterna e de transformação. Que nós possamos passar realmente por transformações. Não só esse entendimento intelectual, a compreensão, mas que sim, que nós nos transformamos numa sociedade mais fraterna, que entenda a importância de se espiritualizar. O Evangelho faz esse convite.